Olá a todos, bem-vindos ao canal Medicina Descomplicada. Meu nome é Marcos Falcão. Hoje vamos falar sobre ansiedade, particularmente do transtorno de ansiedade generalizada, né? O que é a ansiedade por definição, pessoal? Ansiedade é quando você está preocupado com relação aos mais diversos assuntos. Você pode ficar ansioso por causa do jogo de futebol do seu time, pode ficar ansioso por causa da nota de uma prova, se o seu filho ele vai se dar bem no vestibular, se algum parente que está doente, você fica preocupado excessivamente com ele, isso é uma ansiedade, mas é uma ansiedade transitória. O que eu vou falar aqui é o que afeta olhe bem, 10% dos brasileiros. O transtorno de ansiedade generalizada. Peço que você fique comigo até o final para que você entenda direitinho. Vamos lá? O transtorno, pessoal, de ansiedade generalizada, ele difere da ansiedade que passa conforme o evento que você estava preocupado, ele também se encerra, porque ele é permanente, ele é recorrente. Então, pessoal, o transtorno de ansiedade generalizada, ele consiste na preocupação excessiva, ou seja, algo que vai além do normal, tá? Por exemplo, colegas de turma vão fazer a mesma prova, tá? O aluno, ele é bem aplicado, ele estuda bastante, só que ele tem tanto medo da prova que ele fica ansioso o tempo inteiro, enquanto os outros colegas, mesmo sabendo que precisam tirar uma boa nota, não ficam da mesma maneira. Esse é um exemplo. Outra situação, tá? É alguém no trabalho que precisa bater uma meta de vendas, qualquer que seja a coisa, minha gente. Qualquer que seja aquilo que você tem um certo temor, uma preocupação de difícil controle e generalizada, vai entrar dentro desse espectro, tá? É algo desproporcional e causa um sofrimento por antecipação. A pessoa sofre por antecipação, tá certo? Vamos lá, pessoal. Presta muita atenção, tá? Pessoal, então, quando o paciente ele vai até o médico, ele começa a demonstrar certos comportamentos e o médico, dependendo da sua habilidade, né, ele vai simplesmente pescando, perguntando ao paciente se ele tem algumas coisas a mais. Dessas algumas coisas a mais, tá? Pode existir simplesmente dor de cabeça que aparece sem motivo, sudorese, o paciente fica suando frio, dor no pescoço. O paciente ele pode ficar oscilando de humor, né? O que a gente chama de labilidade emocional, tá? Uma hora ele tá alegre, outra hora ele tá triste, ele realmente não tá bem, você percebe, ele fica transitando de humor. Ele simplesmente pode ter quadros de diarreia, tá? Ele pode, minha gente, ter uma dificuldade para relaxar, se concentrar. Ele tão somente também pode ter um aumento da pressão arterial. Ele pode, pessoal, ter aquilo que o pessoal chama de gastrite nervosa. Calma, só cortar só um pouquinho. O paciente pode apresentar também aquilo que chamam de gastrite nervosa. A gastrite nervosa não é um termo médico, tá? Gastrite significa inflamação do estômago. Não temos esse tipo na descrição da literatura. O que acontece é que, devido ao nervosismo, devido à ansiedade, alguns pacientes acabam ficando com dor no estômago. Isso é uma questão adversa que está relacionada com a ansiedade, tá certo? Percebeu? Então, ele pode também ter refluxo gastroesofágico, pode ficar com vontade de vomitar. Tem várias coisas, pessoal, muita coisa que o paciente pode correlacionar. Mas, afinal de contas, como é que se fecha o diagnóstico? Como é que se fecha o diagnóstico de um paciente se ele tem o transtorno de ansiedade generalizada? Eu não invento moda. Eu sigo sempre o manual de doenças, tá? Psiquiátricas, doenças mentais, que é o DSM-5, tá certo? No DSM-5, preste muita atenção, você vai anotar comigo, você vai precisar de ter, ó, o sintoma principal e 3 secundários, tá? Aí eu quero que você anota aí, tá certo? Se você conhece alguém ou de repente você possui algum desses três, tá certo? Além do principal. Qual o principal? Bom, basicamente, o paciente vai ter um excesso de preocupação, de ansiedade, com um difícil controle
para as mais diversas situações, algo que é desproporcional. Beleza? Esse é o principal, ok? Agora, tem que ter pelo menos 3 desses daqui, tá? Pelo menos 3. Bom, os outros 3 sintomas, pessoal, que você vai precisar ter, vão vir dessas opções que eu vou falar. Contabiliza aí. Irritação, tá? Irritabilidade. O paciente tem um humor irritadíssimo, fica irritado realmente, tá certo? A questão da fadiga. Fadiga, sim, fadiga, falta de energia, cansaço e por aí vai. Tensão muscular. Isso é um pouquinho mais difícil de você, vamos assim dizer, perceber, né? Tende a ser algo mais pontual, mas já viu alguém que, tão nervoso que ficou, teve torcicolo, sabe? Tem um jogador de futsal, que é o melhor da história, né? Falcão, né? Inclusive, né? Meu xará aí, o jogador Falcão do futsal, ele foi jogar a final da Copa do Mundo com metade do rosto parado, pessoal. Metade do rosto parado. Por quê? Ele teve uma paralisia facial. Os músculos da face dele não estavam funcionando de tanto estresse que o cara teve. É impressionante, tá? Então, tensão muscular. Agora vamos, esses aqui são mais comuns, tá? A alteração do sono. Como assim? Insônia, que pode ser aquela do tipo de você não conseguir pegar no sono, tá? De jeito nenhum você consegue pegar no sono, você vira a noite sem dormir. E tem aquela que você faz o quê? Você pega no sono, mas dorme 2, 3 horas e depois disso você acorda e não dorme mais, tá? Pode ser desses dois modelos. Ou a hipersônia, que é dormir mais do que o normal, tá certo? Vamos lá. Acho que esses daqui são os mais comuns. Vamos lá? Uma dificuldade de concentrar-se, uma dificuldade de concentração, tá? Tá nervoso com o trabalho, tá nervoso com a atividade na faculdade, na escola, tá? A pessoa não consegue se concentrar. Até estudou bastante para fazer a prova, mas também tem outra situação, a sensação de dar um branco na cabeça. Isso também é sintoma. Tá anotando? Tá anotando todos eles? Pronto. E o outro é a sensação de ter uma inquietação. O paciente é definitivamente inquieto, né? Ele não consegue ficar quieto, ele fica definitivamente para lá e para cá. Por isso que muita gente confunde, ó, uma coisinha. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O paciente com ansiedade é diferente de um paciente hiperativo, tá? Inclusive eu posso trazer o TDAH aqui em outro vídeo. Com ansiedade, ele tem todos esses sintomas que você observou, tá? O hiperativo é uma gama muito diferente de sintomas, tá certo? Só que os dois são acompanhados, preste muita atenção, só por essa informação eu acredito que eu mereço um like. Todos têm uma inquietação, tá certo? É aquele aluno que não consegue ficar sentado na cadeira durante a aula, tá? Não consegue ficar no culto quando vai para a igreja, sentado, fica balançando as pernas. Inquietação, cara. A pessoa fica inquieta. Beleza? Fechado o diagnóstico, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre o tratamento. Bom, o tratamento, logicamente, ele tem que ser multidisciplinar, né? Você precisa fazer a terapia, psicoterapia, tá? Isso daí é de praxe, a gente tem que sempre falar. Mas vamos ao que interessa dentro da parte médica, a parte dos remédios, dos fármacos. Vamos embora. E a gente vai, logicamente, dizer quem são os principais, qual é a primeira linha de tratamento, tá? Lembrando, você não deve se automedicar, né? Você não vai se automedicar, você vai consultar um médico e ele vai passar o remédio para você, né? Você não vai combater porque você não tem receita, porque a receita é controlada, tá? Mas os remédios de primeira linha, pessoal, para a gente tratar a ansiedade, eles são simplesmente os inibidores de recaptação da serotonina. Pronto, agora eu não entendi foi nada. Vamos com calma que eu vou dizer para você. Já ouviu falar nesses nomezinhos daqui? Sertralina, escitalopram, paroxetina e fluoxetina? Não gosto muito dessa, tá? Não gosto muito dessa. Tenho uma tendência a gostar mais da sertralina e principalmente do escitalopram. Outra classe de medicações que é muito interessante é a dos inibidores de recaptação da noradrenalina e da serotonina. São dois neurotransmissores diferentes. Nossa, Falcão, tá diferente. Tá difícil de entender isso daí. Vai com calma. Calma.
Venlafaxina, já ouviu falar nesse remédio? Venlafaxina? Hã? Muito bem, ele pode ser utilizado de maneira muito eficaz, tá certo? E também eu passo para alguns pacientes, tá? Que tem algum sintoma um pouquinho mais deprimido, mas ele age de maneira bastante eficaz. Beleza pura? E aí, pessoal, o que mais a gente pode falar? A gente pode falar para você ter cuidado, porque tem um monte de profissional irresponsável. E assim, é impressionante, impressionante mesmo, como até hoje as pessoas continuam prescrevendo essa classe aqui, ó. Benzodiazepínicos, tá em inglês aqui, né? Que é tão somente o quê? Clonazepam, o Rivotril, o diazepam, alprazolam, tá? Bromazepam, já ouviu falar em cada um desses aqui? Pronto. Essa desgraça não deve ser utilizada para ansiedade generalizada. Não. Por quê? Porque o paciente fica dependente, viciado nesse troço. Não se deve combater algo de longo prazo, tá? Porque a ansiedade generalizada é algo de longo prazo. Não se deve combater com um remédio, tá? Que você deve usar em situações pontuais, cara. Pontuais, tá? A pessoa está nervosa com uma situação que vai passar. Em algum momento vai passar, entendeu? Era só uma prova que ela estava preocupada, o resultado do vestibular. É só, estava com um parente doente e tal, enfim. Mas brevemente o parente vai sair. A gente pode utilizar isso daqui por um período curto. Agora, como tratamento, não, você tem que fugir. E se o médico passou isso para você, você tem que fazer desmame, você tem que tirar esse troço. E você só vai conseguir fazer um desmame, que é fazer o quê? Retirar progressivamente, porque senão o seu corpo vai sentir falta desse troço e você vai ter algo que um paciente meu que tem esse transtorno me procurou, tá? E você vai ter uma crise de abstinência, tá? O seu organismo todo dia recebendo a substância, você vai e tira, porque o médico que ele foi totalmente irresponsável e simplesmente cortou a medicação do cara. E ele estava tendo uma crise basicamente de ansiedade, tá? Totalmente fora da casinha, tá complicado o negócio. Então, tem que ir retirando aos poucos, senão seu corpo ele sofre, tá? Então, pelo amor de Deus, evita essa desgraça, tá? Esse foi o vídeo, pessoal, aí tá todas as minhas credenciais, né? Você pode me chamar no WhatsApp, esse é o meu número profissional. Se inscreva no canal se você gostou e definitivamente você pode virar membro do canal, tá? Eu tô com o plano de fazer o quê? Quem virar membro do canal, a partir desse super apoiador aqui, criar um grupo exclusivo, tá? E também postar vídeos exclusivos. Neste grupo eu vou colocar artigo científico, entre outras coisas diversas, e esses outros aqui com a interação de tirar dúvidas mesmo, tá? Esse aqui coletivo e esse aqui individualizado. Beleza? Você pode clicar em seja membro e tem definitivamente o apoiador, que é se você quiser dar isso aqui que no governo Lula acho que deve ser o preço de um chiclete, um pirulito, né? Tá certo? Para ajudar no canal, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.